Olá, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje será sobre um floral chamado agrímone. De uma forma geral, né, no pessoal, essa energia ela está muito ligada, ela trabalha muito as nossas questões de negações das nossas sombras, onde muitas vezes a gente aparenta estar alegre, de bem com a vida e tudo mais, mas no fundo a gente não está. Bom, o que acontece muitas vezes é que a gente acaba indo para distrações para não olhar para aquilo, indo para vícios os mais variados possíveis, fugindo disso, né? O que pode, com o passar do tempo, acarretar uma angústia muito grande, porque se aquela energia tá ali de alguma emoção que você não tá conseguindo elaborar muito bem, e você fica fugindo de sentir isso, de perceber o que está por detrás disso, o que acontece é que aquilo vai ficar ali, né? Você vai estar vivendo sua vida de uma forma mais na superfície, só que aquilo vai estar ali uma hora, aquilo vai vir à tona de alguma forma. E é com base nisso que eu quero trazer o vídeo de hoje, né? Eu quero trazer o agrímone, a reflexão sobre esse floral, no sentido de o quanto a gente ainda vive e age na sociedade de uma forma agrímone. O quanto a nossa sociedade ainda é precisa de máscaras, vive em ilusões, e o quanto de dor que isso traz para cada um de nós individualmente, mas para a sociedade, para a humanidade como um todo. Para isso, eu vou trazer aqui algumas indicações. Bom, o primeiro deles é a indicação de um filme que você vai poder encontrar aí na sua plataforma que você mais gosta, que se chama Uma Vida com Propósito. Bem, esse filme ele traz as impressões e reflexões de uma jovem chamada Rachel Scott, aluna de um colégio que ficou muito famoso nos Estados Unidos, infelizmente por conta de uma tragédia que ocorreu no final dos anos 90. Mas o fato é que esse filme traz muitas reflexões. Se você observar ali, traz bem claro as máscaras que envolvem a nossa sociedade, né? O mundo das ilusões, da competitividade, desse dessa nossa sociedade que cobra demais. Mas o fato é que, e o que eu gostaria que vocês observassem, é que esse filme ele traz muito forte uma reflexão a respeito da sociedade em que a gente vive hoje em dia, né? Regida pela competitividade ao extremo, regida por uma sensação de perfeccionismo inatingível nos dias atuais e que na verdade nem existe, né? Traz a questão das nossas percepções como ser humano, né? De ilusões que a gente tem como ser humano, né? E nos faz pensar a respeito dos vários sentimentos que acabam nos assolando durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, a nossa fase adulta, os mais variados possíveis, como a raiva, o ódio, o medo,
a tristeza, a culpa, a vergonha, a vaidade, o não conseguir se encaixar numa sociedade, a inveja, a arrogância, a indiferença, o vazio por detrás das máscaras. E a segunda indicação é uma música do Foster the People chamada Pump It Up Kicks, que é assim uma música bastante polêmica, mas que eu trago aqui no sentido de uma reflexão, né, sobre o quanto numa sociedade agrímone que nós vivemos, até mesmo uma arte com a plena intenção de nos fazer pensar juntos como sociedade, e aí isso inclui escolas, pais, adolescentes, né, governos, saúde social, tudo isso, né, e observar essa ferida social que existe em nós, o quanto ela pode até mesmo ser distorcida, né? E aí entra uma reflexão de o quanto ainda é necessário e urgente a gente olhar profundamente e começar a buscar, conversar, encontrar soluções e cura, né, para essas questões, olhar o profundo de tudo isso e não mais botar esse tipo de questão para debaixo do tapete. E a loucura que é, né? Uma arte com essa intenção boa é conseguir ser usada de uma forma totalmente distorcida, a ponto de ser censurada. Isso nos mostra que essa ferida social que existe na nossa sociedade e dessa forma dentro de cada um de nós está muito mais profunda do que o nosso olhar superficial pode ver. Claro que eu não conseguiria trazer em um simples vídeo a abrangência que esse tipo de tema traz, né, do que diz nessa música, do que diz nesse filme, e tantas questões que saltam à nossa mente quando a gente pensa sobre isso, né? No meu caso, além de todas as questões sociais, também as questões espirituais, kármicas, coletivas e tantos outros temas que esse tipo de reflexão acaba suscitando na gente, não é mesmo? E como terceira indicação, eu vou deixar aqui uma entrevista desse grupo, né, o Foster the People, onde eles comentam um pouco sobre o que eles queriam trazer com essa música, falam sobre a sua visão de mundo e tal, e do quanto é importante na nossa sociedade atual olhar, né, para essas feridas, olhar para as coisas que acontecem, não mais como corriqueiras, não mais como aceitáveis, né, coisas que acontecem na sociedade. É bem interessante essa entrevista, assim. Fala de coisas muito atuais que ocorrem e que normalmente são tidas como normais. É normal isso, né? Sendo que não é. Coisas que ocorrem na TV, e que precisam ser olhadas, né? Primeiramente tem que ser olhadas, tem que ver que isso existe e que isso não é normal, não é mais aceitável. Não só isso, mas várias outras coisas que acontecem que às vezes a gente acaba passando um pano por cima, esquecendo, se anestesiando de uma certa forma, né? E uma coisa que veio à minha mente, né, quando eu estava estudando para poder fazer esse vídeo, porque a criação de um vídeo às vezes passa por várias fases, né? Você tem uma ideia que vem à sua mente, dentro disso você escreve, dentro disso você às vezes tem inspirações para ver coisas, para ouvir certas músicas.
para ler textos que de repente vão embasar aquela visão que você está tentando trazer, né? E uma coisa que ocorreu quando eu estava fazendo isso, eu eu já tinha assistido esse filme a primeira vez meio que por acaso, que até esse filme me suscita mais algumas coisas que eu quero trazer aqui, né, que aparentemente não tem nada a ver com o fato do filme em si, mas sensações que ele me traz. Então, provavelmente eu vou trazer algum vídeo falando de sensibilidade, mas que por enquanto não emergiu ainda totalmente, mas é algo que tá lá na minha listinha de coisas, né? Porque uma coisa interessante, mudando de assunto um pouquinho, é que pessoas que se usam de inspirações para criar, tudo pode ser utilizado como inspiração. Não jogue nada fora. Se você é uma pessoa que segue esse caminho da inspiração para criar coisas, sabe? Anote. Mesmo que não faça sentido, eu faço muito isso. Tem coisas que vem à minha mente, eu anoto, porque lá pra frente pode fazer sentido em algum vídeo que eu esteja criando. E no caso desse aqui, uma coisa que saltou aos meus olhos, me fez parar para refletir e pensar, me veio uma coisa mais ou menos assim, né? Porque eu assisti os vídeos para ver, ter mais informações e tal, e o que me saltou aos olhos foi assim, foram 13 vítimas, só que vamos dizer, os algozes, eles não foram colocados entre as vítimas. E me veio uma coisa mais ou menos assim, bom, 13 mais 2 dá 15, o que me levou à carta do diabo do tarô. Eu fiz uma reflexão sobre isso e eu queria trazer ela aqui no sentido de que, juntando com essa questão do agrímone, do floral agrímone, diria mais ou menos assim: não adianta a gente não olhar para as sombras. E uma pergunta que fica de tantas outras que fazem parte da nossa vida, e que a gente busca soluções, busca curar nas nossas vidas, mas referente a isso que eu trouxe que dor ou sombra mal resolvida se esconde atrás do atleta mais querido da escola que precisa humilhar os outros, da pessoa que sempre acima de tudo precisa de roupas descoladas para se sentir amada, da pessoa que não se encaixa e se isola completamente, do adulto, e aqui como adulto vamos colocar, abranger e colocar sociedade, que por mais que tente o melhor, ou não, né, às vezes, ainda assim falha. E aqui falha eu vou colocar um pouquinho como entre aspas, porque a gente nunca sabe os desígnios e a visão maior do Criador. Mas falha aqui na nossa visão em olhar, impedir e ajudar que seres, assim como nós, centelhas advindas do mesmo lugar, pelo menos é o que a gente ouve falar, né? Nas religiões, nas filosofias, na espiritualidade. Mesmo assim, essas pessoas, pelo seu livre-arbítrio, escolhem o árduo e doloroso caminho da vingança ao invés do perdão, de culpar o outro e não olhar para si, para suas próprias responsabilidades, independentes de como eles se sintam no mundo, escolhendo um caminho covarde. E aí a gente volta para a carta do diabo, né?
onde é bem abrangente, né, cada carta, mas me vem a frase mais ou menos assim como a ilusão cega, né? A ilusão cega a gente. Mas ainda assim somos responsáveis por tudo que fazemos na cegueira, nas nossas vidas. E aí você pode estar me perguntando, mas Van, o que isso tem a ver com a Grimony? Bem, o fato é que a vida é esse jogo, né? O yin e o yang, claro e escuro, luz e sombras, né? E às vezes é interessante você refletir nas grandes coisas, sejam elas boas ou ruins que acontecem, porque elas trazem uma lente bem maior para que você possa adaptar e entender as outras coisas da sua vida menores. Bem, e dentro disso eu deixo aqui uma frase que vai servir a quem precisa de Agrimony, vai servir a nossa sociedade Agrimony, as questões Agrimony na nossa vida, que eu recebi da minha espiritualidade enquanto estudava para fazer esse vídeo, né? E me emocionava com as coisas que aconteciam lá, que foi, eu espero que vocês não julguem isso só pela capa ou pelo tema, porque isso é um tema muito profundo, mas que a frase foi a seguinte: não existem vítimas reais. Até o próximo vídeo.